O clima esquentou entre os deputados Lindbergh e Gilvan na Comissão de Segurança Pública após Lindbergh relembrar a fala problemática de Gilvan em sessão da Câmara. Em sessão de discussão e votação de propostas legislativas no início do mês, o deputado Gilvan da Federal afirmou desejar a morte do presidente Lula. Eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que tá afundando nosso país. E deixar bem claro aqui, eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Se ele tiver um AVC e for pro quinto dos infernos, eu vou ficar feliz. Não tô aqui dizendo que amanhã a Polícia Federal tá na minha porta. E pode ir, que eu não tenho medo. Pode ir. Mas não tô pregando violência, não vou matar o cara, eu tô dizendo o seguinte, que se ele tiver um infarto, tô pouco me lixando. Na sessão de discussão sobre a PEC da Segurança Pública, o deputado Lindbergh Farias se exaltou após as falas de Gilvan e afirmou desqualificado. Questão de ordem? É uma questão de ordem, senhor presidente. Qual artigo? Artigo 73. Pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... A discussão continuou e a Polícia Legislativa foi acionada. Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Depois disso, o deputado Lindbergh desabafou e explicou a situação na CCJ, onde o recurso de Glauber Braga está sendo julgado. Eu queria aqui me dirigir a cada deputado, de todos os partidos. Eu vi a fala emocionada da deputada Laura Carneiro. Eu fui criado num outro momento, eu fui deputado muito jovem. Eu fui deputado aqui em 95, tinha 24 anos de idade. Fui senador manente. E eu gostava de quando tinha os debates com o senador Serra, com o senador Aécio. E quando acabava, a gente sentava para conversar, cada um com seus números. E eu confesso que a gente tem vivido tempos difíceis aqui. Eu quero dizer ao Glauber, que a Laura já fez menção, eu acabo de sair de uma reunião na Comissão de Segurança com o ministro Lewandowski. Glauber, quase eu sento ao seu lado aí. Porque eu quero falar para os senhores, eu não agrido, eu não vou no pessoal xingando, eu não faço isso. Eu tenho minhas posições. E às vezes nós discordamos duramente sobre as posições. Agora, hoje eu fui submetido a uma situação aqui por um deputado que recorre, presidente Paulo Aze. E eu estou falando no calor da emoção. Sabe por que você está falando? Porque até agora, quando você tem uma coisa como essa que eu vivi, passou uma hora, mas ainda não estou recuperado. Porque o sujeito me chamou, presidente, de tudo que o senhor possa imaginar, aqui na minha frente. Todo tipo de coisa. O senhor não tem noção. Eu quero não falar isso aqui agora, mas o senhor não tem noção. Sabe quando é presidente que você fica
ali numa situação de desequilíbrio naquele momento. E eu vi na hora, eu lembrei de ti, Glauber. Porque minha reação na hora, e ele ficou com a cara aqui na minha frente. Aí na hora me veio uma luz que com certeza foi de Deus. Ele quer que você bata. Mas eu fiquei, já é a segunda vez em um mês. Eu fiquei, e eu quero contar aqui, quero falar para cada um do PL. E saibam os senhores que eu não vou fazer isso nunca. De fazer agressões pessoais dessa forma. E eu fiquei por um triz, Glauber. Porque minha reação era aquela. Eu estava vendo o vídeo, eu quase, presidente. Ia ser um caso que vinha parar aqui. Mas é a segunda vez. Porque há um mês atrás, um deputado, todo mundo sabe, Gustavo Gaia, falou para minha companheira de plenário, a ministra Gleisi, os termos são esses. Garota de programa, me tratou de cafetão, falou de um trisal com Alcolumbre e o presidente dessa casa. Novamente, Glauber, a minha situação era uma situação parecida. Se eu tivesse no plenário, eu estou saindo daqui para conversar com o presidente Hugo Mota, porque eu acho que a gente tem que endurecer as regras de convivência, não dá. Está insalubre. No caso do Glauber, presidente, e se tem uma pessoa que está aqui cumprindo a função dele, o relator também, mas que sabe, e eu já conversei com ele sobre essa questão da conciliação, de achar uma saída sobre tudo isso. Eu me emociono muito com o caso do Glauber, porque eu conheci muito a mãe dele. Foi prefeita de Nova Friburgo. Uma figura incrível. Saudade Braga. Não tem quem não conheceu Saudade para não ter uma relação de respeito. Ela era do PSB, Chico. E sempre quando ia em Friburgo, conversava com ela, com o pai do Glauber. Conheço o Glauber. Conheço o Glauber. Aquele sujeito que veio aqui provocar, aquele Gabriel do MBL, ele quer construir a carreira política dele com provocações como essa. O objetivo dele é justamente aquilo. Eu sei que muitos falaram a mesma coisa. Eu vi toda a cena do Glauber empurrando e no final dá um chutinho ali nele. Quem dos senhores, Zé Trovão, falo para ti, com a mãe que veio a falecer 20 dias depois. Uma mãe que eu estava acompanhando, com Alzheimer. Eu me emocionava quando vi os vídeos do Glauber com ela. E nós vamos aqui caçar o mandato desse jovem que é idealista. Que muitos dos senhores têm outros ideais. Que tem causa. Olha a gravidade do que a gente está falando. Eu queria apelar para o discurso da dosimetria. Não é o discurso do país hoje que vocês falam. Da proporcionalidade. De que há exageros. É com ele que nós vamos caçar. Tantos casos existiram. Deputado Edemar, não estou aqui falando de provocação, aqui não. Estou falando na boa com ele. Tem um caso, o deputado Rogério, que disse que foi agredido. A Carla Zambelli, aquele episódio. Ninguém foi caçado, o próprio Chiquinho Brazão foi por faltas. Nós vamos fazer isso com esse jovem idealista, romântico, alguém que acredita no que está fazendo. Hoje está sendo um dia duro para a gente aqui. Eu queria apelar aqui, vamos ter votação mais tarde, para cada partido, para os partidos do centro. Queria apelar também para o PL. E eu sei que lá dentro do PL, porque eu já conversei, que a gente foi conversando com todo mundo nessa questão do Glauber,
tem gente que está aqui com o coração também, sabendo que essa pena é exagerada. Podem discordar de tudo do Glauber, mas sabem que essa pena é exagerada. Até o pastor Silas Malafaia fez um Twitter, Glauber, te atacando, mas dizendo que caçar o mandato é algo exagerado. Presidente Paulo Aze, meu relator Alex, pensem como a gente se sente do lado de cá também. O Glauber é do PSOL, eu sou do PT. A gente sente o seguinte, que tem uma desproporção total. O deputado da Gilvan Federal, que falou comigo, hoje, que me agrediu, sabe o que eles fizeram há 15 dias atrás? Ele foi relator de um projeto para tirar a segurança do presidente Lula, na Comissão de Segurança. Mais grave, aprovaram o projeto. E quando aprovou o projeto, ele diz assim, eu quero mais, isso aqui é literal, eu quero mais é que ele morra mesmo, e que andem desarmados, falando segurança. Não quer desarmar o cidadão? Ele que ande com seu segurança desarmado, e voltou a falar na morte do presidente. Então, presidente, sabendo como é que é Vossa Excelência, tem o espírito aqui, eu ainda tenho esperança que a gente remeta isso aqui ao Conselho de Ética, procure uma solução alternativa. É esse apelo que eu faço aqui. Nós dizemos do alto do nosso coração, presidente, Glauber fica. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra para falar contra o parecer a nobre deputada Lídice da Mata, em seguida. Duas questões que eu gostaria de destacar essencialmente. Primeiro, relator, que o recurso é para que Vossa Excelência acolha ou não acolha a decisão do Conselho de Ética, considerando-a como uma decisão legítima. E eu quero lhe dizer da minha decepção de ouvir o seu relatório, já que esse relatório ele simplesmente convalida a decisão do Conselho de Ética, considerando que as razões e o processo que foi desenvolvido no Conselho de Ética foi absolutamente legal. E, na verdade, ele começa a sua ilegalidade justamente pelo que é a razão do processo contra Glauber, que, aliás, aqui disse muito bem, até então não se consegue identificar qual é a razão de fato. E nem o processo diz, porque o processo diz, na sua representação, apela à jurisprudência parlamentar e aos precedentes estabelecidos pelo Conselho de Ética com relação ao comportamento do deputado, ou seja, de agressão. Quando o Conselho de Ética, na sua jurisprudência, diz exatamente o contrário, porque não há na história política desta casa um só deputado, portanto não há jurisprudência, que tenha sido cassado por essa razão. Todas as cassações ocorridas nesta casa são por motivos outros que não agressão. Poderíamos até dizer que, em alguns casos, até excessivamente se protegeu o parlamentar, em situações que, na minha fala passada, cheguei aqui a destacar, quando uma deputada foi atingida por 2 socos por um outro parlamentar. Ainda assim, o Conselho de Ética não se pronunciou, no sentido de cassá-lo. Ele veio a ser cassado 2 anos depois, por razões externas a isto. Voltando à discussão da aceitação do posicionamento do Conselho de Ética. Há uma completa, portanto, falta de ligação entre aquilo que é acusado formalmente, o deputado Glauber, e aquilo que é decidido. A dosimetria não corresponde e o Código de Ética da Câmara convalida essa posição.
contrária ao que foi decidido pelo Conselho de Ética. Então, eu quero dizer, mais uma vez, que independente de qual lado estejamos, nós temos que ter a defesa do voto popular como uma referência básica de garantia da liberdade democrática e, essencialmente, da democracia, porque cada um de nós aqui veio de uma só origem, o voto do povo. E esta casa tem uma democracia extraordinária porque ela iguala cada um de nós. Aqui, cada um, quem teve 1 milhão de votos ou quem teve um voto menor, não é diferente. Tem os mesmos direitos e tem um único voto representando o seu povo. E é esse fundamento básico que nós temos que garantir aqui. Outra coisa que se disse aqui, que é excessivo 60 dias, mas nós tivemos 7 meses com alguém que está preso, acusado de mandar matar uma pessoa, e eu não vi nenhum deputado reclamar do lado de lá. Quero, por último, me referir a outra questão, que é preciso recuperar. Eu vi falas aqui de diversos deputados nos acusando de incoerência. Eu quero saudar aos deputados de extrema-direita que agora falam das liberdades democráticas, do cumprimento das regras constitucionais, da defesa dos direitos humanos, quando nós, que aqui defendíamos direitos humanos, éramos atacados, absurdamente atacados, considerados fora da curva, da regra, defender os direitos humanos, porque os direitos humanos, para eles, era defender bandidos. Então, é preciso que esta casa, além de ter uma posição, e eu creio muito que num processo, no plenário, o plenário não aceitará a cassação do deputado Glauber por ser absolutamente injusta. Mas tenho também, do mesmo lado, a necessidade de dizer que é preciso restabelecer as regras de convivência respeitosa mínimas desta casa. Enquanto a deputada Fernanda falava aqui, um deputado ali lhe mandava calar a boca. E eu vi e ouvi. Não é possível nem mandar calar a boca de ninguém nesta casa, nem deputado de direita, nem deputado de esquerda, porque aqui nós fomos eleitos para falar, além de legislar, para falar. Então, não é possível permanecer essa prática aqui. Eu que sou uma deputada idosa, mais antiga, constituinte, que convivi com Ulisses Guimarães na mesa desta casa, retirando qualquer palavra a mais das atas da casa que pudessem ser ofensivas a qualquer deputado ou deputada. É inadmissível o estado de convivência que nós estamos tendo aqui, absolutamente tóxico, na Câmara dos Deputados. O povo não aprova isto. Basta ver as pesquisas de rejeição ao Congresso Nacional. É preciso que a Câmara se autocritique. E isto está presente em tudo, especialmente contra as mulheres nas suas falas. Quando tiver a oportunidade, vou procurar a deputada Bia Kicis para esclarecer o fato que ela falou ali, que não corresponde àquela diminuição de situação. Mas não quis fazê-lo para não permitir que nós criássemos uma situação de falta de controle. Quero dizer, deputado Glauber, que duvido que qualquer um desses deputados que estão sentados aqui, sejam de direita ou sejam de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda, de centro, pudessem permitir uma agressão desta a um parente seu e principalmente à sua própria mãe. Por muito menos, volto a dizer, vejo as agressões desmedidas aqui, condenáveis. Imagine alguém agredir a minha mãe, o meu pai. Mesmo em condição de inferioridade física,
Eu jamais permitiria. E veja outra coisa. Muitos deputados me procuram para dizer, Cláudio errou. Ele devia ter chamado a polícia. O outro ele devia ter levado o rapaz até fora e lá dado uma surra. Ora, são todos posicionamentos racionais diante de uma situação que exigia e que era resultante de uma provocação planejada, perversa, no sentido de fazer exatamente acontecer o que aconteceu, o senhor perder a cabeça para reagir emocionalmente, como qualquer outro o faria. Esse rapaz que estava aqui não era um visitante qualquer. Não era um visitante qualquer. Era uma pessoa que recebia salário para fazer provocação a deputados e políticos em geral. Uma vez, eu também fui abordada por um grupo desse. E muitos outros foram. Existia até, no passado, um programa de humor que fazia isso na Câmara. Mas não era agressivo como estes são, pagos para ser provocadores. E provocadores não podem ser permitidos e tidos como naturais, são criminosos. Nós não podemos permitir que nenhum deputado ou deputada seja aqui provocado desta maneira. Por isso, senhor presidente, quero dizer, Vossa Excelência me conhece bem e eu o conheço. Também o fato que foi relatado aqui sobre a polícia não foi daquela forma. Esclarecerei no tempo devido. Mas nós não podemos permitir que esta casa esta comissão, possa aqui absorver, aprovar esse relatório do deputado que para concluir, que respeito muito, mas que o seu relatório não consegue ser justo na Comissão de Justiça, Constitucionalidade desta casa.